Quem são os filhos de Zebedeu para os religiosos da época? Não só para os rabinos, mas também para os fariseus, para os saduceus, para os escribas. Quem são os filhos de Zebedeu? Quem é Tiago e João na visão de fariseu, na visão de saduceu e na visão de escriba? Quem são esses dois pescadores do lago que Jesus chama para andar na presença dele? Quem são os dois filhos de Zebedeu, que um dia ele colocou o nome de Tiago e João, que Jesus chamou para estar na presença dele? Quem são eles? Aos olhos dos religiosos da época, os homens que ensinavam a religião. Se você ler João capítulo 7, os fariseus, junto com os saduceus, saiu com uma pela tangente, dizendo, está bem lá no final, maldita esse povo que não conhece a lei. A multidão que não conhece a lei é maldita. Mas a pergunta que cabe é: quem é que tinha que ensinar a multidão a lei? Eram eles mesmos. E saíram com essa lá no final: maldita é a multidão que não conhece a lei. Mas eles eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus, eram responsáveis por preparar o caminho. Mas de todos eles, o mais inadequado estava preparando o caminho. Os que sentavam em cadeiras religiosas não estavam preparando o caminho. Os que vestiam longas vestes não estavam preparando o caminho. Os que possuíam filactérios, aquelas caixinhas amarradas com porção de palavra, não estavam preparando o caminho. Os que oravam em voz alta em praça pública, escolhendo os melhores lugares para orar, para serem vistos, Jesus falou sobre isso. Os que escolhiam os melhores lugares nas celebrações, eles não estavam preparando o caminho. Quem estava preparando o caminho era um homem que vivia lá no deserto, inadequado, que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, que vestia pele. Aquele homem inadequado era o homem que estava preparando o caminho. Não importa como vem você e a mim, o que importa é estar preparando o caminho dos corações para que eles recebam a Cristo Jesus. Quem são esses meninos aos olhos dos religiosos? Vou mostrar isso biblicamente. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Quem é Tiago e João para os religiosos de sua época? Quem são os discípulos de Jesus para os religiosos de sua época? Atos capítulo 4, versículo número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha a maravilha aí, eita Deus, essa é a maravilha do negócio. Irmãos, o Espírito Santo começou a trabalhar, os discípulos sendo levados à presença dos grandes religiosos. Esse texto fala sobre Pedro e João, o João aí, e sendo indagado e respondendo com sabedoria, e o poder de Deus se manifestando, como Jesus falou, né? Quando vocês foram levados perante a pessoas eminentes, não é vocês que falarão, o Espírito falará por vós. E agora eles são levados a pessoas eminentes e começam a falar sobre a sabedoria do alto, guiados e capacitados. Aqueles inadequados para os rabinos estão agora capacitados no reino. E eles estão fazendo com que outros se admirem e fiquem maravilhados. O próprio livro de Atos vai dizer, tem uma expressão sobre crente. Alguém disse em algum lugar: esses que alvoroçam o mundo chegaram até nós. Crente é alvoroçador, mas é alvoroçador de bagunça, não. Crente faz alvoroço na graça de Deus. Crente faz um alvoroço transformador. Crente traz um movimento, uma revolução dos altos céus. Não é alvoroço de bagunça, não é alvoroço de desgraça.
Não é alvoroço de atrapalhar, não é alvoroço de confusão, é o alvoroço da bênção. Esses que alvoroçam o mundo chegaram até nós. E esses que alvoroçaram o mundo em sua época são considerados homens do quê? São pescadores indoutos, não tem letra nenhuma. O texto diz que eles foram informados sobre os discípulos, porque alguém cuidou de fazer a pesquisa. Alguém pode ter perguntado e fazer a pesquisa e perguntar: vem cá, foi com quem que ele estudou? Foi com Shammai ou foi com Hilel? Com quem que eles estudaram? Foi com Gamaliel? Não foi com ninguém. Ele não tinha aprovação de rabino nenhum. Eles não tinham a educação de nenhum homem eminente, porque alguém foi levantar informação sobre eles. Só que o texto diz uma coisa: eles estiveram com Jesus. É o suficiente, irmãos, estar com Jesus. Eles estiveram com Jesus, e é isso que é a graça do texto. É esse que é o mistério. Eles eram considerados incapazes, indoutos e sem letras, mas eles estiveram com Jesus. E essa é a graça da coisa. É necessário estar com Jesus, e a nossa vida então vai maravilhar as pessoas. A questão não é se estudaram com alguém eminente. A questão não é a capacidade que Tiago, João ou Pedro ou qualquer outro tivesse. A questão é sempre essa: é ter estado na presença de Jesus. Eles estiveram com Jesus. Mas eu quero aproveitar, pegar esse gancho, porque tem uma turma aqui no meio trazendo informação sobre os discípulos. Alguém levou informação para os eminentes. Já perguntamos. E a questão é a seguinte: são homens indoutos, sem letras. E eu queria deixar uma coisa clara aqui nessa noite. Alguém conferiu o histórico social dos discípulos e os definiu desse jeito: homens sem letras, homens indoutos, que não tiveram a educação adequada segundo eles. E eu queria dizer uma coisa: estavam tratando a situação atual com informação antiga. Tem um monte de gente tratando a situação atual com informação antiga. E eu já quero dar esse conselho: pare de tratar a situação atual com informação antiga. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: que muita gente traz o passado do outro para hoje, mas aquele passado que ele trouxe para dizer, para falar, para colocar o outro numa posição inferior a dele, aquele passado já foi perdoado. Tem muita gente que lembra o pecado do outro perdoado há muitos anos na atualidade, mas aquele dia você pecou, aquele dia já passou. É informação velha no processo novo. Para de trazer informação velha para processo novo. Aqueles meninos não são mais daquele jeito. Eles agora são homens que possuem o Espírito Santo em suas vidas, quem Deus está usando, que foram chamados, que tem o nome escrito no livro da vida. Quanta gente trazendo informação antiga para ter vantagem hoje. Vou dar outro exemplo: aquela mulher que foi traída e ela decidiu perdoar o marido, e o marido veio, confessou, chorou, e ela: não, eu te perdoo, e decidiu continuar com ele. Aí lá na frente, numa situação de desconforto: mas aquele dia você me traiu. Informação velha em situação nova. Porque se perdoou, a informação é o quê? Se já acertou, a informação é o quê? É informação velha em situação nova. Quantas vezes nós não agimos assim? Pegamos um dilema lá do passado, já passou muito tempo, já foi ajustado, já houve arrependimento, e a gente ainda fica martelando a mesma coisa, porque isso dá um certo sentimento de que a gente tem vantagem sobre o outro. Quando a gente expõe
passou, uma coisa que já foi falada, uma coisa que já foi tratada, uma coisa que não cabe mais. Paremos de trazer informação velha para situações novas.